Então vamos orar? Vamos orar para iniciarmos a lição. Vamos, Senhor, vamos ao Senhor em oração. Pai, que esta manhã, Senhor, venha, Deus, com tua graça, com a tua bondade, misericórdia, trazer luz, ó Pai, da tua palavra. Como o Senhor, Deus, tem falado aos nossos corações, ó Pai, através da mesma. Que hoje, ó Deus, nosso entendimento possa estar, ó Deus, abertos, ó Deus, para ouvir o que o teu Santo Espírito diz à tua igreja. Perdoe nossos pecados, abençoe, ó Deus, cada um dos meus irmãos, famílias, por eles representados, ó Pai. Venha nos fortalecer nesse momento que estamos passando, Deus, por essa pandemia, Deus. Venha dar graça, ó Pai, que eles foram cometidos, ó Deus, por essa doença. Que seja um momento deles aperfeiçoar a fé, amadurecer mais. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nada, que tudo tem um propósito eterno, ó Pai. Todas as coisas se cooperam para o bem. Que nesse momento seja o momento de nós fortalecermos a nossa fé, Pai. E orarmos até mesmo, ó Deus, por toda essa nação, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Que o Senhor salve, ó Deus, aqueles que ainda não foram alcançados. Tenha misericórdia, meu Deus. Nós colocamos assim diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas e pedimos graça, em nome de Jesus. Amém. Essa questão da pandemia, eu peço aos irmãos que estejam em oração pela minha família. Minha tia, ela foi acometida, né? A esposa de um primo meu está internada. Então, nós temos que continuar em oração e nos cuidando aí, porque o negócio é sério, irmãos, tá? Vamos orar, né? Que Deus nos dê força e graça aí para a gente passar por esse momento e aprendermos mais, né? Que Deus tudo tem um propósito eterno do Senhor, né? Deus sabe o que faz. E a nossa lição hoje é perseverança, tá bom? Hebreus, capítulo 3, nós vamos fazer em duas partes, de 7 a 11, né? Hebreus, capítulo 3, depois nós vamos trabalhar com Hebreus, capítulo 4. Essa é a nossa lição de hoje, tá bom? Então, nós, na lição passada, nós tratamos, né, a respeito da superioridade de Cristo sobre o ministério mosaico, né? E nós falamos da importância de da gente não retroceder, né, a, 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 a religiosidade, ou a gente não retroceder ao judaísmo. Nós não devemos pensar que isso está distante de nós, né? Nós vimos na lição passada que hoje, infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm abraçado algumas tradições judaicas, né, da religião judaica, e têm trazido isso para dentro dos cultos cristãos. Isso estava acontecendo aqui também, devido à perseguição que eles estavam sofrendo, alguns estavam querendo retornar ao judaísmo. Então, o autor de Hebreus, ele começa com a exortação, falando que Moisés foi fiel a todo o ministério que Deus constituiu a ele, né? Mas que Jesus, ele é, como filho de Deus, ele é sobre essa casa que somos nós, né? Maior e melhor do que Moisés. Isso aí foi o que nós tratamos, né? Na lição passada. Então, por isso que Jesus merece glória muito maior do que a de Moisés. Então, eles estavam querendo retornar, né, ao judaísmo devido a essa perseguição, devido ao que eles estavam passando, né? Então, um dos propósitos dessa carta é motivar os irmãos a perseverar até o fim, entendeu? E isso é aplicado a nós, né? Não no sentido da gente querer retornar, graças a Deus, né, ao judaísmo, né? Mas diante das dificuldades e lutas que nós passamos, né? Nós somos exortados hoje a perseverar e a permanecer firmes até o fim, né? Então, o autor da lição diz o seguinte:
que ele fala que o autor de Hebreus ele vem tratando a superioridade de Cristo, como foi dito aqui. Há um grupo de cristãos do primeiro século que estavam sofrendo tentação ao retornar ao judaísmo. Encontramos exortação aos crentes para não retroceder na sua peregrinação, mas continuarem firme até o fim. Aí ele vai, né, colocar dois aspectos aqui, né, de exemplos para que nós podemos perseverar até o fim. Tá? Então, o primeiro é Hebreus capítulo 3, de 7 a 11. Tá? Vamos lá, Hebreus 6, de 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião no dia da aprovação no deserto, onde vossos pais me tentaram, quando me aprovam, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras, por isso me indignei contra essa geração e disse, esse sempre erra no coração, e não chegar a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Bom, o autor diz o seguinte, o autor faz um forte paralelo entre o povo de Israel passado e os crentes. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão egípcia, na caminhada para a nova terra, os crentes foram libertos da escravidão do pecado. Por essa razão, os crentes, se ao lerem essa carta, deveriam considerar o que Deus fizera no passado e levar isso a sério. O que acontece aqui? Hebreus 3, do capítulo 7, Hebreus capítulo 3, do versículo 7, né, ao versículo 19, 7 e 19, nós lemos, né, até o 11, mas o capítulo 3, ele tende a trazer um exemplo moralizante, né, do povo de Israel, do que eles fizeram e como que nós devemos nos comportar hoje, né, aprendendo assim com o exemplo moral deles, aqui no caso de incredulidade e desobediência. Moisés foi fiel. Nós vemos que eles não puderam entrar na terra, não foi por causa da incapacidade de Moisés, mas por causa da incredulidade do coração deles. Entendeu? Então, o que o autor traz aqui é um exemplo moral. Ora, nós usamos muito o Antigo Testamento com seus exemplos morais, né? E nós aprendemos muito com eles, o que eles fizeram. Aí, aqui Abraão agiu dessa maneira, eu não devo agir assim, né? Ló tomou uma decisão de morar perto de uma terra onde que o mal imperava. Poxa, eu não devo me comportar dessa maneira, né? Moisés fez isso, é legal. Pô, isso aqui não foi tão legal assim. E aí nós aprendemos, né? Tem várias lições ali no Antigo Testamento moralizante, e é isso que o autor faz aqui também. Ele usa o exemplo moralizante. Mas no capítulo 4 de diante, que nós vamos tratar também, ele usa uma tipologia, né? Falando que tudo aquilo era sombra de uma realidade, né, que estaria por vir, que é Cristo. E é importante isso na leitura do Antigo Testamento, nós sempre aprendemos, né, com os exemplos morais, né, dos nossos antepassados, nossos irmãos, mas também nós temos visão do futuro, daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera, né, na eternidade por vir, entendeu? Então, ele tem esse equilíbrio, né, e nós não podemos fugir desse equilíbrio. Esse equilíbrio é importante para nós também, porque a Bíblia, ela não é só, né, o Antigo Testamento não é só exemplos morais, mas também trazem várias tipologias, trazendo esperança, né, da nossa redenção completa, né, que está por vir em Cristo Jesus, quando de fato fomos libertos, né, de toda tristeza, mágoa, né, de toda perseguição, de todo pecado, porque nós fomos libertos do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas nós continuamos, né, pecando, né, nós não vivemos na prática, né, mas nós ainda temos muitos erros e assim vai continuar até a vinda de Cristo, por isso que é um processo de santificação, entendeu? Então, o que o autor faz aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, ele traz o exemplo moral dos nossos irmãos para que a gente não venha errar como eles erraram. Esse é o propósito de Hebreus 3, de 7 ao versículo
ao versículo 19, tá? Então, o autor da lição coloca o seguinte: a história de Israel relata escolhas, resultados e consequência, né? Moisés representava a autoridade da voz de Deus entre os hebreus, né, que não foi ouvido, e a Bíblia, a autoridade de Deus para os crentes, e deve ser obedecida. Tá? Então, o que acontece? Vai lá, Hebreus 12, versículo 19. Capítulo 3, versículo 12 ao 19. Olha a exortação. Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, ele está usando um exemplo, né, lá do Antigo Testamento, para os nossos irmãos hebreus aqui, né, convertidos ao cristianismo, para que eles não caiam na incredulidade como aqueles nossos irmãos caíram, né? Ele tá se referindo aqui a Números capítulo 20, tá? E para que nossos irmãos não caiam no mesmo erro de incredulidade que eles caíram. E continua dizendo o seguinte: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantiver nossa confiança inicial firmes até o fim. Ou seja, aqui não está falando de perda de salvação. Aqui está dizendo o seguinte, que a evidência de que você é um cristão genuíno é a perseverança. Entendeu? A perseverança. Em 1 João 2,19 vai falar que aqueles que saíram de nós nunca foram, né, nunca pertenceram, né, a nós, né, ou a Cristo, entendeu? Ou seja, aqui está falando de perseverança, entendeu? E Deus que nos, pela sua graça é Deus que mantém firme nessa caminhada, entendeu? É Deus que nos sustenta, entendeu? É Deus que nos capacita a perseverar firmes até o fim. Então, ele continua, versículo 15. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, que quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi ao desobediente? De modo vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, aqui está um exemplo moral, né, do povo de Israel, né, que nós aprendemos que nós não devemos agir como eles, com o coração, né, incrédulo. Ou seja, é justamente a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Isso desde o jardim. Adão e Eva, eles desacreditaram da palavra de Deus, colocaram crédito na palavra da serpente, entendeu? Ou seja, incredulidade, né? Eles acreditaram mais no que a serpente falou do que Deus tinha falado, né? Na promessa do pecado, que é um engano, e assim começou a rebelião. E até hoje, irmãos, é a incredulidade que nos afasta, né, desse Deus vivo. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, a maioria das vezes, nós acreditamos mais nas falsas promessas do pecado, entendeu? Do que nas promessas eternas da palavra de Deus. Ou seja, o pecado, né, nós acreditamos, né, que nas promessas de prazer, de deleite, de satisfação que o pecado nos traz. Mas sabemos que tudo isso é enganoso. Mas, infelizmente, a maioria, né, das pessoas que se desviam é porque elas acreditam nessas promessas do pecado. Elas acreditam verdadeiramente, né, que é uma coisa boa e coloca suas esperanças naquilo e vê que as consequências, o resultado é só morte. E desacreditando na palavra de Deus. Ou seja, é um problema de credulidade, entendeu? De dar crédito realmente à palavra de Deus e que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, o que acontece? Eu fiz um paralelo aqui, né, tirado da lição passada, que eu não utilizei, né, e achei que se encaixaria melhor com essa lição de hoje aqui, né, do exemplo moralizante do povo de Israel. Então, observem isso.
com atenção. Israel tinha sido escravizado pelo Egito. Tá bom? Seus leitores de cristianismo tinham sido escravos do judaísmo. E nós fomos escravos do pecado, aprisionados pelo... Israel tinha deixado o Egito cheio de esperanças. Seus leitores tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo com zelo, entusiasmo sincero. E nós deixamos a velha vida e a velha religião com a mesma alegria e disposição de coração. Israel vacilou na sua fé, em virtude das dificuldades que surgiram durante sua jornada. Seus leitores estavam vacilando na fé por causa da perseguição e do apego às tradições, querendo voltar aos ritos judaicos. E nós temos risco de vacilar pela falta de conhecimento, ao misticismo. Tá? Israel cresceu no deserto por causa da incredulidade. Seus leitores estavam fadados a fracassar. Se insistisse na incredulidade, nós corremos sério risco de perder a bênção, o comprometimento verdadeiro. Então, resumindo, essa é a primeira parte, tá? É isso que está dizendo de Hebreus, capítulo 3, né? Mas esse exemplo aqui não deve ser seguido. O pecado, ele endurece o nosso coração contra a palavra de Deus, tá? Às vezes nós deixamos nos levar pelo modismo, os irmãos hebreus convertidos ao cristianismo, e isso acontece também em nosso meio. Ou uma oferta, né, de curas imediata, de respostas, né, rápidas aos meus problemas e às minhas dificuldades, né? Isso, infelizmente, tem conduzido, né, muitas pessoas, né, num caminho que está levando para longe, né, do que a palavra de Deus diz a respeito. Então, vendo a incredulidade, né, a tolerância com o pecado, e isso vai endurecendo os nossos corações. Tá. E qual é a arma? Né? Qual é a arma de defesa quanto à incredulidade? É a leitura sincera da palavra de Deus, né? É a leitura sincera da palavra de Deus, é a perseverança e verdadeiramente colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. Como eu falei, né, nos estudos passados, que a consagração é uma coisa, entendeu? É um tipo de santificação, mas santificação se dá mais pela prática, né? Ou seja, se você se consagra, você lê, você estuda a palavra de Deus, mas você não tem uma vida coerente com a palavra, entendeu? Então, alguma coisa está errada, né? O ideal é até você levar mais a sério os versículos da palavra do Senhor, dentro do seu contexto, e viver, do que você, numa tacada só, ler talvez um livro inteiro da Bíblia e não viver nada daquilo, né? Você acaba se tornando um religioso frio, né? E a incredulidade, já que a palavra, você não vê efeitos da palavra de Deus na sua vida, né? A incredulidade vai tomando teu coração. Então, é bem melhor, por exemplo, nós estamos aprendendo sobre perseverança, sobre depositar a nossa confiança, né, nesse Deus de Israel, né? Hoje, né, depois dessa lição, nós temos que fazer, nos voltar a Deus em arrependimento, em algum ponto, ou em alguma incredulidade que quer tomar nossos corações, confessar diante do Senhor e ver as obras de Deus na sua vida, e isso vai fortalecer a nossa fé nessa caminhada, né? E o que vai mostrar verdadeiramente que você está em Cristo é justamente a sua perseverança até o fim. Então, nessa primeira parte aqui, tá esse exemplo moral do povo de Israel, que muito tem a contribuir com nossas vidas. Amém? Ficou claro? Ficou embolado? Né? Podemos continuar? Podemos continuar? Qual seria a aplicação? Né? Como é que vai a qualidade da sua vida cristã? Seus pensamentos, comportamentos, atitudes, decisões, reflete os valores celestiais? De que maneira seu relacionamento com família, igreja, trabalho, sociedade pode confirmar que você está caminhando bem na jornada? Ou seja, como que vai a sua vida prática cristã?
né? Seus relacionamentos, seu trabalho, está coerente com o que você prega, com o que você lê, né? Está coerente com a comunidade cristã no qual você está vivendo? Ou está muito distante? Se estiver muito distante, é hora de voltar ao arrependimento, né? De voltar a Cristo, né? Que o Senhor é um Deus de misericórdias, né? E graça. Entendeu? Então, isso nos leva a refletir como que está a nossa vida. Será que nós estamos nos comportando como, né, a maior parte daquele povo, né, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade? Então, esse é a aplicação prática para nós hoje. Refletir, né, e lermos e aprendemos muito com as histórias dos nossos irmãos do antepassado, né, do Antigo Testamento. Amém? Segunda parte, uma tipologia. Observem que o autor, ele usa os Salmos 95, 7 a 11, no capítulo 3, e agora ele vai fazer a utilização desses salmos, né, que é um salmos histórico, falando da história do povo de Israel, Salmos 95, versículo 7 a 11 também, né? Quando ele diz no capítulo 3, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião no dia da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram pondo minha prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras, né? Ou seja, o autor de Hebreus, ele se utiliza do Salmos 95, né, de 7 a 11, e tira esse exemplo moralizante, que Davi também tirou também, né? E agora, no capítulo 4, de novo, o autor de Hebreus, ele vai se utilizar, né, desses Salmos 95, né, versículo 7 a 11, de novo, agora como uma tipologia, né? Eu falei da importância do equilíbrio. Nós nunca devemos ler só o Antigo Testamento, olhando seus exemplos morais, que tem muitos exemplos morais lá, mas nós também devemos olhar o Antigo Testamento, né, olhando para o futuro, ou buscando Cristo no Antigo Testamento, tendo cuidado também que muitas pessoas leem o Antigo Testamento e querem achar Cristo até na vírgula, qualquer coisa que vê lá, não é isso, né? Quando o Antigo Testamento ele está apresentando Cristo em alguma figura lá, no Novo Testamento vai estar respaldando, né? Vai estar dando crédito ao que está escrito lá, entendeu? Então é dessa forma que nós nos utilizamos, né, da tipologia, né? E aqui o autor de Hebreus ele vai usar, né, a respeito dessa entrada na Terra Prometida aí como uma tipologia da nossa entrada na Canaã Celestial. Então, vamos fazer a leitura aí, Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Versículo 1 ao versículo 13. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, ainda que tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Porque as boas obras também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada, em outras traduções, misturada com a fé dos que ouviram. Porque somos nós, o que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. O mesmo argumento usado no capítulo 3. Embora suas obras tivessem sido completadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar, observem isso, pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. Está lá em Gênesis. E neste mesmo lugar, outra vez diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, certo dia, chamando hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado
depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Então, observe o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. O autor, ele traz isso de forma bem clara aqui. Canaã não pode ser vista como um símbolo do céu, o autor da lição colocou, ou contra todo tipo, ou de eternidade, pois na terra prometida Israel teve que enfrentar inimigos, né, impiedade, mas essa parte serve para usar como ilustração para a jornada cristã, pois a entrada na terra não correspondeu a um descanso, né? Ainda na época de Isaías, de Ezequiel, Deus prometeu cumprir a promessa de descanso e de repouso para o seu povo. Ou seja, porque é uma tipologia. Porque não foi Moisés que introduziu o povo na terra, né? Na terra prometida. Foi Josué. Entendeu? Foi Josué que essa promessa se cumpriu. Mas essa terra não era o descanso eterno, não era o descanso completo ainda. Isso era uma tipologia, né, da Canaã celestial. Entendeu? É isso que o autor está dizendo aqui. Ora, nós sabemos que Josué, a forma hebraica do seu nome é Jesus. E a forma grega do nome Jesus é Josué. Entendeu? Então, assim como Josué conduziu ao povo aquela terra, né? Jesus nos conduz, né? A verdadeira Canaã celestial. Ou seja, o autor está falando, o que o autor fala aqui, o que o autor fala aqui, no versículo 8, diz o seguinte: pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso, ou seja, era apenas uma tipologia, não houve descanso de fato. Eles ainda continuaram em piedade, incredulidade, ainda aconteceu muitas coisas ainda. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, que é Cristo, entendeu? Hoje ainda, né, nós nos utilizamos, né, da simbologia do domingo, né? Aqui essa lição eu imaginei que seria um pouco mais complicada, porque vai tratar do sábado, e muitos irmãos pensam, né, a esse respeito, em relação ao sábado, e outras denominações vão tratar isso, né, de maneira quase idólatra, né? E aí entra aqueles questionamentos, porque é o domingo, né? O que aconteceu e tal, né? Nós, cristãos evangélicos, né? Nós abraçamos o domingo, não foi assim, vou abraçar o domingo porque domingo e acabou. Não, tem toda uma história, né? E aí, primeiro, se você quiser anotar aí, para depois, se você olhar, você anota. Jesus se ressuscitou no primeiro dia, né? Marcos 16, versículo 9, né? Jesus apareceu aos seus discípulos, né? Lucas 4:13, né? Os crentes se reuniram para cultuar ao Senhor, Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 12, né? O dia do Senhor, que está lá em Apocalipse 1, 10. O que acontece? Nós seguimos a história, né, da tradição cristã, entendeu? Não foi uma coisa que a gente do nada acrescentou isso, entendeu? E ainda nós temos outras passagens, como Romanos 14, 6, se os irmãos quiserem abrirem lá em Romanos 14, Romanos 14, versículo 6, né, que aí vai colocar em xeque tudo isso. Aquele que observa um dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graça, e o que não come para o Senhor, né, para o Senhor faz. E não deixa de dar graça, porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, porque se vivemos ou morramos, né, vivemos e morramos para o Senhor. De modo que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Outra passagem também é Colossenses 2, Colossenses capítulo 2,
versículo 16, assim ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou por causa de lua nova ou de sábado, os quais, eu acho que esse aqui é o mais interessante, os quais são a sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo, né? Ou seja, muitos caem na questão da idolatria do dia, né? Nós devemos saber que, sim, o domingo nós separamos porque, de acordo com a história, né, da igreja, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né, e por isso que nós, né, separamos esse dia, né, para cultuarmos, né, para reunirmos, para adorarmos ao Senhor, mas nós podemos cair no mesmo erro se a gente idolatrar o domingo, né? Ou seja, a questão toda é separarmos esse dia para adorarmos a Deus e sabemos que aquele sétimo, o sétimo dia da criação é o sétimo dia depois de 6 dias trabalhados. É meio complexo tratar isso apenas numa lição. Mas porque não existia esse segunda, terça, quarta, não existia, era primeiro dia, segundo dia, né? Isso aí veio, o calendário gregoriano, ou seja, é um calendário bem atual, entendeu? Então, nem o domingo mesmo, não dá para a gente falar assim, poxa, esse é o domingo, né, santo do Senhor, porque nós temos um ano bissexto, aí já muda tudo, entendeu? Então, nós separamos isso conforme esse calendário, né, porque é o dia propício que nós temos, né, deixamos nossos afazeres para reunir, adorarmos e glorificarmos ao Senhor, mas de maneira nenhuma devemos cair, na idolatria do dia, né? Como eu já ouvi outras vezes, né, a respeito do sábado, né? E uma vez o pastor Cardoso fez uma pergunta para um jovem, né? E falou que se ele fosse na praia e se acontecesse alguma coisa ali e ele morresse afogado e tal, para onde ele iria? Ele falou, eu vou para o inferno porque, né, eu estava na praia, entendeu? Ou seja, acaba colocando o sábado acima de Deus, né? Então, nós não podemos fazer isso dessa forma, mas é um dia que nós separamos para louvar, né, e cultuar a Deus, né? Nós também trabalhamos durante 7 dias, né? Alguns trabalham até o sábado e no domingo, que seria o sétimo dia, né? Tiram esse dia para adorar e glorificar a Deus, mas devemos ter muito cuidado com a questão da idolatria também, né? De falar, não, é o domingo, se não for o domingo e tal, aí é outro perigo, nós vamos cair no mesmo erro. Então, tomemos cuidado com essa questão. Eu sabia que essa lição, eu falei, meu Deus, eu vou ter, né, um pouco de dificuldade para trazer isso de maneira tão rápida e breve em uma só lição, né? E devemos lembrar também que esse repouso é apenas uma tipologia, né, do descanso eterno, ou seja, Josué não introduziu na verdadeira Canaã celestial, entendeu? Ou seja, Josué foi apenas, né, o que ele fez, ele foi apenas uma tipologia que estava representando hoje nós sermos conduzidos por Deus, né, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, né, a verdadeira Canaã, que é Jesus. Amém? E o autor continua dizendo, a felicidade do crente já começa aqui nessa vida. Apesar da dificuldade, a vida bem-aventurada é uma realidade incondicional para o crente em Cristo, né? Aí tá lá, ele colocou aqui as bem-aventuranças, né? Mateus 5, de 3 a 11. Ser discípulo de Cristo implica desfrutar do alívio e leveza e descanso. Ou seja, em Mateus 11, versículo 28, que vai dizer assim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o nosso descanso verdadeiro, né? Aqui seria Cristo. O nosso descanso seria o próprio Cristo, né? Ou seja, não estaria fundamentado em nenhum dia da semana, né? Mas todos estão cansados e sobrecarregados devem vir até a Cristo. Cristo que é o nosso verdadeiro descanso, entendeu? Então, na verdade, a vida de um cristão, ela não deveria ser uma vida separada assim, ó, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado, né?
hoje de segunda a sábado eu vou trabalhar aqui, meu trabalho é secular. Domingo eu vou para a igreja, agora aqui é sagrado. Não deveria ser dessa forma, né? Se você está em Cristo, se você ouviu o chamado, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e você está cansado e sobrecarregado, e você vai até a Cristo, agora você já começa a desfrutar, né, desse descanso em Cristo. Então, o seu trabalho deve ser sagrado, o que você assiste deve ser sagrado, o que você ouve deve ser sagrado, né? Toda a sua vida agora é sagrada, entendeu? E alguns querendo trazer mais espiritualidade, falar, não, você tem que comprar isso e consagrar isso a Deus. Não, a partir do momento que aquilo pertence a você, que é um filho de Deus gerado por Deus, aquilo já se torna sagrado. Ou seja, a sua vida, né, ela deve ser uma vida de culto e glorificação a Deus, né? Aí que não podemos, de novo, irmãos, tentar agora eu esqueci a palavra, ficar falando, isso aqui é sagrado, isso aqui não é, fazendo essas separações ridículas, porque, na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 5, né, Paulo, ele vai estar falando, assim, olha, eu peço que vocês, né, não, deixa eu ir lá rapidinho, nessa em 1 Coríntios capítulo 5, que agora de memória assim eu falhou. 1 Coríntios capítulo 5, Coríntios capítulo 5. Versículo 9. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com as pessoas imorais desse mundo. Eu não me refiro aos imorais desse mundo, os avarentos, ladrões, idólatras. Nesse caso, seria necessário vocês saírem do mundo. Mas agora eu escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão da igreja, ele é imoral, devasso e avarento. Então, o entendimento dos Coríntios aqui foi o seguinte, que eles deveriam se separar de todas as pessoas lá de fora. Paulo falou, não estou falando isso. Eu estou falando para aqueles que são de casa e têm essas práticas imorais. Com eles, vocês não devem se sentar à mesa. Entendeu? Então, até mesmo essas pessoas imorais, impuras, né, nós devemos ir até elas com bom testemunho, para que possamos ganhar ela para Cristo. Mas hoje tem algumas denominações que são tão santas que eles veem uma pessoa por uma rua, eles atravessam do lado da rua porque ela é muito pecadora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses comportamentos, né, fariseus aí, né, com esses comportamentos aí de alta moralidade, né? Na verdade, nós devemos nos aproximar e anunciar Cristo para ele, né? E outra coisa, não tem outro ponto também que é interessante a gente destacar nessa lição aqui, no estudo de hoje, é que nós vivemos nesse mundo, né? O sistema é maligno, mas muitas coisas que os homens produzem são coisas boas, né? Por exemplo, eu estou usando um notebook aqui e estou usando um aparelho celular, provavelmente foi feito por um incrédulo. A maioria das nossas informações chega, né, por meio de pessoas que nem creem em Deus, jornais, né? Se você assiste uma série, se você assiste um filme, né? E trilha sonora, isso não significa que você deve se separar de tudo isso. Você deve reter o que é bom, você deve analisar e saber que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Por isso que nós vemos compositores, né, que não são cristãos produzindo coisas, né, que você acha louvável. Por que isso acontece? Porque isso é a graça comum de Deus. Bora, se você estuda, né, ou já fez uma faculdade, você já teve professores que não são cristãos, né? E você aprendeu muita coisa deles, né? Então, tá vendo? A sua vida que deve ser transformada, o seu coração que deve ser transformado, né? Senão a gente acaba caindo na religiosidade, né? Você começa a viver uma vida hipócrita, né? Ou seja, você vai querer viver essa vida assim, não, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado, e você vai viver uma vida carnal de segunda a sábado e domingo, né? Vai querer viver uma vida cristã, né? Entre aspas, né? Religiosa. Mas, ao invés disso, irmãos, a nossa vida de segunda a segunda deve ser uma vida cristã, entendeu? Tudo tem que passar pelo peno da palavra de Deus, entendeu? Então, aquilo que é louvável, né, devemos usar, devemos usufruir com sabedoria e com entendimento, né? Estudo, coisas que você aprende, né? Você deve saber usar aquilo para a glória de Deus,
entendeu? Então, tenham muito cuidado com isso, entendeu? Tenham muito cuidado para que nós não viemos viver uma vida religiosa. Cristo está em nós, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei de quê? Desses fardos pesados que os fariseus, os escribas colocavam em cima dos ombros, né, do povo, né? Eles trazendo uma interpretação distorcida da lei, eles colocavam um fardo muito pesado. E Jesus quebra todo esse fardo dizendo: vinde a mim, todos esses cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Viver no Espírito, né? Viver no Espírito resulta numa vida controlada por Deus e em frutos produzidos por Ele mesmo. Vai falar de Gálatas 5, 22 e 23, que são os frutos do Espírito. Ou seja, tanto os frutos do Espírito como a bem-aventuranças, né? Elas não podem ser adquiridas por força própria, né? Não tem como você... em Gálatas 5, vai lá rapidinho comigo, irmãos. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Está dizendo aqui, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas, né, não existe lei. Ou seja, fruto do Espírito, nós não conseguimos produzir isso por nós. E essas coisas aqui são fruto, né? É como as bem-aventuranças. Isso vem parte do Espírito Santo de Deus. É ele que produz isso em nós. Então, isso aqui nós devemos buscar de Deus, entendeu? Isso aqui não é assim, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, ó, tenha amor, irmão, tenha alegria, tenha paciência, né? Seja bondoso, seja fiel, seja amável. Você tem que viver assim. Se eu começar a trazer esse tipo de discurso, você vai pegar um fardo tão pesado que você não vai aguentar, porque isso aqui é fruto do Espírito. Isso aqui é o Espírito Santo que produz em nós, né? Ou seja, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus e você está sentindo falta de um desses frutos, você, Senhor, produz isso em mim. Eu, por minhas próprias forças, não consigo, mas o Senhor consegue, né? E ler mais da palavra, né? Se consagrar mais. E como esses frutos aqui vão ser apresentados, vai ser na sua vida de santificação. Aonde melhor esses frutos são trabalhados são dentro do relacionamento de casamento, dentro da sua família, né? É ali que Deus vai trabalhar esses frutos do Espírito em nossos corações, de maneira mais plena e completa, entendeu? Então, isso aqui já está em nós, entendeu? Já está em nós. O crente não é mais escravo do pecado, ou seja, não tem essa na vida cristã, irmãos, de falar assim, nossa, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo eu não consigo largar essa prática imoral, eu não consigo, sabe, eu estou aprisionado nisso, então tem uma coisa errada. Por quê? Porque o crente ele não é mais escravo. Você deve dizer o seguinte, você, pecado, não tem mais domínio sobre a minha vida, não tem mais domínio. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Por isso que hoje você é chamado à liberdade. Você não é mais escravo do pecado. Romanos 6, versículo 14. Porém, quando escorrega, encontra em Cristo perdão e purificação. Ou seja, quando o cristão falha, em Cristo ele encontra perdão, né, e purificação. 1 João 5, 2, 2. Deus não permite que seus filhos sejam tentados além do que possam resistir. 1 Coríntios 10, 13. Certamente todas essas bênçãos decorrem da vida em Cristo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós já desfrutamos desse descanso. Por isso que você consegue achar paz em meio à pandemia, em meio à guerra, em meio à dificuldade. Seu coração, ele consegue achar paz em relação a todas essas coisas, em meio a tudo isso. Entendeu? Por quê? Porque Cristo está em nós. Ele é nosso verdadeiro descanso. Ainda que nós ainda não chegamos na Canaã celestial, onde que toda lágrima será enxugada, onde não haverá choro, né? Doença. Lá sim. Mas aqui nós vamos ser acometidos por todo tipo de coisas que estão nos cercando. Nós oramos que Deus tenha misericórdia e nos guarde, né? Mas quando essas coisas vêm até nós descansamos nossas almas, porque até nisso Deus tem propósito. Entendeu? Deus está trabalhando agora em nossa vida. Então, nós que estamos em Cristo temos a verdadeira paz. Nós não precisamos de esperar o domingo
para desfrutar, né, da comunhão com Deus. Você deve esperar o domingo para desfrutar da comunhão com os irmãos. Entendeu? Da comunhão com os irmãos. Mas desfrutar da comunhão com Deus não é necessário domingo. Desfrutar da comunhão com Deus deve ser de segunda a segunda. Nós devemos começar a ter uma cosmovisão cristã, ou seja, ter uma visão de mundo cristã, entendeu? Então, a partir desse momento, o fardo vai ser mais leve, entendeu? E você vai ver, meus irmãos, que o homem ímpio, né, ele consegue produzir coisas boas, e para o benefício dos cristãos, entendeu? Ele consegue. Por que ele consegue fazer isso? Por causa da graça de Deus, graça comum, não graça especial. A graça especial é a graça salvadora de Deus, é aquela graça que alcança o coração cristão, mas a graça comum, ela é comum a todos os homens. Por isso que você hoje dirige seu carro, por isso que você tem uma televisão na sua casa e pode assistir com toda a tecnologia que você possa imaginar. De onde que veio isso? Graça comum de Deus. Deus deu sabedoria ao homem e ele produziu isso, entendeu? Isso é graça comum de Deus, né? Ou seja, por que o ímpio tem família? Né? Porque não só família é do Senhor, entendeu? Porque o sol nasce sobre todos, sobre o justo e injusto. Graça comum de Deus, entendeu? E nós desfrutamos disso. Você não precisa de romper elas, a não ser se você está sendo influenciado, né? Então sai fora. Agora, se você está se você está influenciando, louvado seja o nome do Senhor, né? E aí vem também de amadurecimento espiritual. Eu lembro, deixa eu dar o último exemplo, eu lembro que logo quando eu vim para Cristo, né, o Senhor me chamou, eu era um homem violentíssimo, né? Eu vim, sabe, eu fui criado numa cultura muito violenta, de brigas, né, e de gangues e tudo isso. Eu lembro que eu não poderia ficar assistindo filmes de luta, né, tipo Vingadores, filmes de lutas, assim, eu não poderia, porque isso aflorava dentro de mim, né? Hoje eu fui liberto disso. Então, isso vem de amadurecimento cristão. Isso não significa que essas coisas são totalmente erradas, entendeu? E não significa que você é mais santo do que eu. Significa que você conhece, que você pode e eu não posso. Ainda não posso, entendeu? Então, eu não posso ainda assistir esse tipo de coisa. Hoje, graças a Deus, né, eu consigo, né, assistir, consigo ver, consigo tirar alguns exemplos morais, até mesmo, né, desses filmes, né? Tem um filme que o Loki fala, né, que eu sou Deus, você não tá vendo? Aí o Hulk pega ele, joga ele para um lado e para o outro e fala, Deus fraco, né? E eu penso, certamente, se fosse com o Deus de Israel, né, não teria nem essa ousadia nem de encostar nele, né? Então, você consegue linkar quando a sua mente está ligada a Cristo, né? Ou seja, você não está lá no cinema, você não está vendo um filme, ouvindo uma coisa desligado, você está totalmente ligado, você fala, opa, isso aí é bom, isso aí é legal, né? Você consegue, né? Porque você tem um discernimento espiritual, entendeu? Porque você tem um discernimento espiritual. Então, irmão, isso é interessante. Devemos começar a construir essa cosmovisão cristã. Lembra? Lendo o Antigo Testamento sempre com exemplos moralizantes, mas nunca esquecendo, né? Nunca esquecendo da tipologia que tem no Antigo Testamento, tá? Dito isso, parte final. Já estamos finalizando. Ok. A esposa já está falando aqui, já deu tempo. Mas estamos chegando lá, na parte final. 4, versículo 11. Em vista disso, esforçamos, em vista de tudo que eu falei, de tudo que a lição nos falou, esforçamos por entrar naquele descanso, né? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus, ele é vivo e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, né? Psique e espírito, ou seja, ela penetra fundo, a palavra de Deus deve penetrar fundo em nossos corações, entendeu? A palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida. O que o texto está falando aqui, ele está falando da profundidade, né, da palavra de Deus em nós. A
palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, penetra. Esse penetra que ela vai de maneira profunda, ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções dos corações. Não é tão importante o que você faz, mas qual é a motivação do que você está fazendo aquilo. Se eu estou ensinando aqui para vocês, escola bíblica dominical, só para provar que eu sou bom ou que sou melhor, né, e que a motivação não é glorificar o nome de Deus, ainda que isso edifique a vida dos irmãos, né, a minha vida não está glorificando a Deus. Isso é interessante. Qual é a motivação? Né? Ou seja, Deus, ele vê as intenções do coração, né? Não só é importante o que você faz, mas qual é a motivação, o que te leva a fazer isso, né? Sabe, você realmente é coerente com o que você ensina, coerente com o que você prega, você é coerente com sua vida cristã, né? Qual é a motivação de você adorar e glorificar a Deus? Só com medo do inferno? Ou porque você quer ter comunhão com Deus? Ou porque você ama a Deus? Né? Ou porque você quer conhecer mais a Deus? Ou seja, a motivação ela é importante. Às vezes o cara tá lá tocando o louvor, ele quer fazer show, ainda que as músicas dele sejam boas músicas e boas letras, mas Deus, ele está por trás. Ele está lá, ó, vendo qual é a motivação do seu coração, né? Então, que nós podemos ser motivados, né? Tudo que nós fizermos, né? Seja comer, seja beber um suco de laranja, um café, um lanche, seja o que for. 1 Coríntios 10:31, faça tudo para a glória de Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar conta, né? Ou seja, Deus, ele conhece profundamente os nossos corações, sabe? Ele conhece profundamente. Então, o religioso, ele só está enganando a ele mesmo, sabe? Analisa, sabe, quais têm sido as motivações do seu coração, né? Pede a Deus esse discernimento. Irmãos, saia desse fardo, né? Se você está carregando esse fardo pesado, nossa, né? Isso eu posso, não posso ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Queira ser como Cristo, né? Ainda que você não vai chegar lá, ainda aqui nessa terra, né? Nós somos muito falhos e pecadores, mas esse é seu alvo. Ora, a Bíblia, eu sempre pego isso, a Bíblia me ordena a amar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Antes, você ama dessa maneira? Não. Eu tento todos os dias e falho todos os dias, mas eu não desisto, né? Eu não desisto. Eu continuo, né? Lá, igual nós sabemos que nós vamos morrer, né? Um dia, mas nós estamos todos os dias nos alimentando, né? Tomando água, se cuidando e tal, mas nós não desistimos da vida, né? Um exemplo só, nós sabemos que nós temos, né, a vida eterna em Cristo, né? Mas só estou usando um exemplo, né? Que embora a santificação não seja completa aqui, né? Mas é o nosso alvo, né? É nosso alvo e a maior evidência de que você está em Cristo é justamente você, quando cair, você levantar em arrependimento, né? Você confessar diante do Senhor as suas falhas, e Deus te dá graça para que você continue a caminhar. É melhor você ir tropeçando pelo caminho do que você cair de vez, né, na perdição eterna. Vá tropeçando pelo caminho, irmãos. É bem melhor você ir tropeçando pelo caminho do que você, né, cair num buraco eterno da morte eterna. Espero que o estudo de hoje ficou claro. Eu tentei, né, ao máximo explicar algumas partes aí que foram meio complexas, né? Mas eu espero que os irmãos entenderam aí, tá? A lição de hoje, com muito amor, né, eu preparei para os irmãos. Nossa próxima lição é Cristo, o grande sumo sacerdote, tá? Vamos dar sequência aí, a partir do Hebreus capítulo 4 ainda, versículo 14, e nós vamos até o 5, capítulo 5, e vamos trabalhar o nosso grande sumo sacerdote, e vai entrar mais claro a tipologia, né, do Antigo Testamento lá, refletindo ao sumo sacerdote melhor e maior do que aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento. Amém? Que Deus abençoe. Vamos
ao Senhor em oração. Orem por mim, irmãos. Peço oração aí, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado nos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida, Deus, porque tudo que a gente prega, ensina, ó Deus, é muito maior do que nós, ó Pai. São verdades, ó Deus, eternas, ó Pai. E nós somos, às vezes, tão ligados a este tempo, ó Deus. Ó Deus, que o coração dos meus irmãos venha assim, impactados e tocados por Tua palavra, ó Pai. Que possamos estar verdadeiramente em Cristo, descansando no Senhor, no Teu amor, no Teu perdão e na Tua graça. Continue sustentando cada um deles, ó Pai. Venha nos ajudar a perseverar até o fim, rumo à Canaã celestial. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor, desde agora por toda a eternidade, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.